Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 12 de novembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Senado pode votar esta semana PECs do orçamento impositivo e do voto aberto no Legislativo. Votação do anteprojeto de reforma do Código Comercial será na semana que vem. Comissão de Fiscalização e Controle faz esta manhã a audiência pública sobre a aplicação da Lei dos Portos. Parlamentares visitam o antigo prédio do DOI-CODE em São Paulo e proposta pretende digitalizar registros públicos para modernização de cartórios. O plenário pode analisar nesta semana o projeto que acaba com o voto secreto no poder legislativo de todo o país. Mas antes, deve ser concluída a votação da proposta de emenda à Constituição, que obriga o Poder Executivo a liberar o dinheiro das emendas parlamentares ao orçamento. A PEC também define que a União deve investir pelo menos 15% da sua receita líquida em saúde. Para concluir a votação em primeiro turno, o plenário precisa votar a emenda número 4 do senador Cícero Lucena, que aumenta esse percentual para 18%. A péssima qualidade da saúde, o mau gerenciamento, um dos fatores que leva a essa situação é exatamente a falta de mais recursos. Havendo fontes novas de financiamento, nada impede de chegarmos a 18%. Mas sem a CPMF e sem fontes novas de financiamento, isso seria a mesma coisa que fazer um cheque sem fundo. Portanto, nós não temos recursos para bancar 18% da receita corrente líquida neste momento. Outra PEC que deve ser votada no plenário é a do voto aberto. 3 propostas de emenda à Constituição sobre esse tema tramitam em conjunto. 2 estabelecem o voto aberto para todas as votações no Poder Legislativo Federal, estadual e municipal. A terceira mantém o voto secreto para a aprovação de autoridades e ministros dos tribunais superiores. Como ainda não há consenso sobre o assunto, deve ser pedido destaque para a votação dos pontos polêmicos, a aprovação de autoridades e a análise de vetos presidenciais. O voto secreto para a escolha de magistrados, de algumas autoridades e mesmo do veto, isso existe há muito tempo, há mais de um século. E isso existe para que, todas as vezes em que é preciso proteger os membros do Poder Legislativo, cada um deles, do peso excessivo do poder, ou do poder do outro, do poder do presidente da República, do próprio Poder Judiciário. O povo já está exigindo, não pela metade, mas inteiro. O que está sendo cobrado não é por inteiro, não pela metade. Se quer o fim do voto secreto em todas as modalidades. Abrir ou fechar uma empresa no Brasil dá trabalho e demanda tempo, mas esse processo pode ser simplificado com a reforma do Código Comercial, que é de 1850, quando o Brasil ainda era um império. O anteprojeto de reforma, feito por uma comissão de juristas a pedido do Senado, foi concluído nesta segunda-feira. Para modernizar o Código Comercial brasileiro, os juristas criaram um anteprojeto com mais de 1.100 artigos. O texto permite, por exemplo, que todos os documentos usados no comércio, como contratos, títulos e registros, sejam eletrônicos. Simplificação do fechamento de empresas, que hoje é uma batalha grande, e também medidas visando a acelerar a constituição de empresas para que não fiquem aí quase 2, 3 meses esperando os registros, que às vezes dependem de avaliação da situação junto ao Corpo de Bombeiros, locais, prefeituras e assim por diante. O anteprojeto também busca eliminar burocracias para diminuir custos dos empresários e aumenta a segurança jurídica para investidores brasileiros e estrangeiros. Está previsto o mecanismo de falências transnacionais. Por eles, bens de um devedor localizados no exterior poderão ser usados para saldar dívidas aqui no Brasil. E também há normas para combater a indústria da recuperação judicial. Quando a gente fala da indústria da recuperação judicial, nós queremos fazer referência a um uso desse instrumento por empresários ou que não são honestos ou que não estão realmente em crise, né? E quando eles não estão em crise e fazem uso desse instrumento, eles submetem os seus credores a prejuízos.
Os juristas começaram a elaborar a proposta em maio e receberam cerca de 700 sugestões da população por meio do portal e-Cidadania. A votação do relatório está marcada para segunda-feira da semana que vem. No dia seguinte, os juristas entregam ao presidente do Senado o texto final, que vai tramitar como projeto de lei. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta projeto para compensar perdas resultantes da redução de alíquotas do ICMS em operações interestaduais. A matéria disciplina o auxílio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios. Um dos itens na pauta da Comissão de Educação é o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina como requisito para o exercício da profissão. A audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para discutir as denúncias veiculadas pelo jornal O Globo em 18 de agosto deste ano sobre suplementos alimentares. Vão debater com os senadores, especialistas e representantes do Ministério Público, Anvisa e Procon. A Comissão de Meio Ambiente está prevista para daqui a pouco, às 8h30 da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Aumentar a capacidade de trânsito de carga nos portos brasileiros e reduzir a tarifa cobrada. É o que o setor produtivo espera da Lei dos Portos, sancionada em junho deste ano e que pode tornar o país mais competitivo. Os efeitos práticos da aplicação dessa lei são tema de uma audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Meio Ambiente. O senador, presidente da comissão, senador Blairo Maggi, foi quem propôs o debate, por entender que a implantação da lei não ocorre dentro do esperado. Segundo ele, o país caminha para um novo recorde na produção de grãos, podendo chegar a 200 milhões de toneladas. Mas por deficiência na infraestrutura, esperam-se problemas no escoamento dessa produção. A Lei dos Portos estabelece novas regras para concessões e arrendamentos das instalações portuárias. A Secretaria de Portos é quem ficou responsável por elaborar o plano de outorgas e fixar as diretrizes para os regulamentos de exploração dos portos. Já a Agência Nacional de Transportes Aquaviários é quem dirime os conflitos e as controvérsias nos contratos. Desde a aprovação da lei, são aguardados os editais de concessões para os principais portos do país. André? Obrigado, Mariana. Um grupo de parlamentares que ajudam a investigar os crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura militar esteve ontem no antigo prédio do DOI-CODE, na cidade de São Paulo. De acordo com a subcomissão, pelo menos 52 pessoas foram assassinadas na sede do DOI-CODE, em São Paulo, durante a ditadura militar. Entre elas, o jornalista Vladimir Herzog, morto em outubro de 1975. Vítimas que sobreviveram à tortura acompanharam os senadores e deputados ao local, que fica nos fundos de uma delegacia. O presidente da Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça, João Capiberibe, disse que os maus-tratos ainda são frequentes em cadeias do país. Basta lembrar o caso do pedreiro que desapareceu, né, no Rio de Janeiro, e é o caso Amarildo? Era exatamente o que aconteceu no passado. Como não houve punição para os torturadores, essa prática continua corriqueira, continua acontecendo a cada momento no nosso país, infelizmente. Esse trabalho que nós estamos fazendo é para trazer o passado para o presente, exatamente para evitar que se continue se reproduzindo a violência do passado. Além do senador Capiberibe, também participaram da visita o senador Eduardo Suplicy e os deputados Luiz Erundina e Ivan Valente. O antigo DOI-CODE de São Paulo foi o segundo centro de tortura visitado pela Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça. Em setembro, os parlamentares estiveram no Rio de Janeiro. Está em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado uma proposta para modernizar os cartórios. Ela determina a digitalização dos registros públicos. Na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel, as pessoas precisam dos serviços de um cartório que registra toda a transação. É lá que fica tudo armazenado. São milhares de papéis guardados por tempo indeterminado.
Substituir os arquivos em papel de transações imobiliárias por arquivos digitais é o que prevê uma proposta em análise no Senado. A ideia é que os documentos que enchem uma sala como esta daqui possam ser digitalizados e acessados facilmente pelo computador. Vai ter um banco de dados, você então vai poder acessar o seu imóvel, a sua certidão pelo próprio site, entende? Sem ter ônus nenhum em cima disso. Para garantir a autenticidade dos documentos, a proposta exige que o material digitalizado siga os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, o chamado ICP Brasil. O certificado digital, ele possibilita o ato da assinatura digital, que na lei brasileira tem o mesmo valor probante de uma assinatura manuscrita. O certificado digital não é só segurança computacional, ele é segurança jurídica. Todos avaliam que o investimento em tecnologia traz vantagens. Essa proposta da digitalização da documentação é muito interessante no momento em que ela vai dar uma rapidez e também aumentar a segurança quanto à falsificação de documentos, etc. Agora, tudo depende da regulamentação de detalhes técnicos no que diz respeito a isso. O projeto estabelece o prazo de 5 anos para que os cartórios adotem o sistema de registro eletrônico. Depois de digitalizados, os documentos poderão ser destruídos. Pensamos que não é bom que seja obrigatória a destruição. Para os atos feitos em cartório, como registro de casamento, uma escritura de compra e venda de imóvel, uma procuração, um protesto, esses atos que já estão lá em cartório materializados em folha de livro, é tanto melhor que a lei diga que o oficial ou tabelião poderá digitalizar e, a seu critério, destruir ou não o original. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.